Bom dia, meus irmãos, graça e paz da parte de nosso Deus e Pai. Quero dizer que estou muito feliz por poder partilhar de mais uma lição da Escola Dominical, bênção para as nossas vidas, né? Onde podemos examinar as Escrituras, lições, como eu sempre digo, que são muito pertinentes, né? Muito contextualizadas e que trazem verdadeiras mensagens, profundas mensagens aos nossos corações. Em dias de pandemia, em dias de dificuldade, mas louvamos a Deus, agradecemos a Deus, porque Ele está cuidando de nós e nos dá essa oportunidade, nos agracia, né, com a possibilidade de podermos ainda juntos, ainda que distantes fisicamente, mas podemos partilhar das lições da Escola Dominical. Isso é precioso, não vamos perder esse foco. Vamos fazer e acreditar, né, como o pastor Rafael tem nos ensinado e nos falado, sejamos fortes neste momento. Nós vamos partilhar da 7ª lição, que chama-se a Batalha Constante do Crente. Uma palavra que está basicamente pautada em Gálatas, onde nós ouvimos muito, eu sei que os irmãos ouvem, Gálatas capítulo 5, que fala de obras da carne e fruto do Espírito. Já podemos pensar nesse contexto, né? Se alimentamos a nossa alma, nosso espírito, se alimentamos, somos fortes com Jesus e assim resistiremos às astutas ciladas do inimigo que se manifestam de várias e várias formas, qual eu sei que os irmãos, né, assim como eu, outrora vivemos e vivíamos por esses desígnios sem conhecer Jesus. Porém, agora conhecendo Jesus, nós temos essa oportunidade de examinar, de ler, de absorver, pedir orientação do Senhor, pedir para que Deus realmente esteja cada dia mais nos revestindo, lendo, examinando as Escrituras, a Palavra de Deus, que ela que é o nosso norte, ela é o caminho realmente que nos leva a Jesus e nos dá a oportunidade de termos uma vida muito melhor, a vida realmente onde nós temos um norte, sabemos para onde estamos caminhando. Estamos caminhando para um dia estar com Jesus. E assim passamos, queridos, passamos pelo aprimoramento que nós chamamos também de santificação. Vamos orar? Vamos pedir a direção do Senhor para que nós possamos adentrar na palavra. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Teu Filho, eu te agradeço, Senhor, por esta palavra que o Senhor nos dá, por esses ensinamentos, Senhor, para que possamos prosseguir em Te conhecer e em Te obedecer, Pai. O Senhor nos agraciou com a Tua palavra, que é norte, que é guia para as nossas vidas. E dessa palavra, Pai, nós, em nome de Jesus, como Igreja Batista reunida e como povo de Deus, a tantos quantos são alcançados, pois tememos ao Senhor, queremos cada dia mais ser obedientes ao Senhor, resistir os dias maus. Dessa forma te agradecemos, porque o Senhor nos dá instrumentos, Pai querido, para podermos resistir esses dias maus e prosseguir em Te conhecer a cada dia. Obrigado, Senhor, que ainda merecedores, a Tua graça nos alcança e assim queremos estar sempre, Pai, debaixo das Tuas asas, Senhor, no Teu aprisco, seguindo os Teus desígnios e os Teus ensinamentos, Pai. Nós Te rendemos graça e Te agradecemos por esta aula que vamos iniciar, em nome de Jesus. Amém, amados. Estou feliz por podermos partilhar de mais essa lição. Agradeço a Deus pela vida dos nossos amados, queridos irmãos que também cooperam, que partilharam das lições anteriores. Eu tenho certeza absoluta que foi bênção nas suas vidas como foi bênção na minha. Sem mais delongas, vamos à lição, né? Porque eu tentando remir o tempo, queridos, para que nós possamos fazer num tempo mais curto. Resumimos a lição, não perdemos, né, o foco, mas resumimos para que assim possamos prosseguir nessa lição e neste aprendizado que é tão importante. Como falei, Gálatas capítulo 5,
versículo do 16 ao 25, é o texto básico dessa lição, que vem como título A Batalha Constante do Crente. Temos aí um texto básico, temos um texto devocional, assim como os irmãos, eu sei que tem a revista em casa, vão estar lendo. Temos o versículo-chave em Gálatas 5,17 também, que diz assim, vou usar o óculos aqui, queridos. Gálatas capítulo 5, versículo 17, deixa este versículo. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Então nós observamos, quando falamos Gálatas capítulo 5, já lembramos obras da carne, ele vem falando dentre os assuntos que são abordados, obras da carne, frutos do espírito. E como, repetindo então com mais entendimento esse Gálatas capítulo 5 no versículo 17, que diz, porque a carne milita contra o espírito. A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Porque quando você está pleno pelo Espírito do Senhor, você está alimentado, está preparado para obedecer o que Jesus, o que a palavra nos ensina e nos adverte. Mas se não alimentarmos o Espírito com a palavra de Deus e vivermos como vivíamos outrora, só pela carne, queridos, a tendência do homem é viver pela carne. E as obras da carne, onde você vai poder ler o capítulo todo de Gálatas capítulo 5, não são exemplos, muito menos recomendadas a um cristão verdadeiro, aquele que aceitou a Jesus. Importante que você perceba no decorrer desta aula que esta luta ela é constante. Essa luta só vai terminar com a volta de Jesus. Aqui, enquanto estivermos, queridos, nós vamos estar passando por esse refino, vamos estar passando por esse momento em nossas vidas, e que o Senhor, na sua grandiosidade, graça, poder e bênção, um dia nos escolheu, Ele nos ajude a suportarmos os dias maus. A palavra de Deus também diz que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele nos deixa bem claro, Jesus deixa bem claro, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Há muita confusão a respeito da vida cristã. Aceite Jesus como seu Salvador e tudo ficará bem. Será que é assim, queridos? Será que poderíamos dizer, é instantâneo? Você pode dizer isso? Não vai haver mais problemas na vida. Muitos televangelistas com seu evangelho de prosperidade pregam isso. Nós temos visto e não precisamos entrar em mais detalhes porque está aberto a todos. Não é esta uma vida cristã. Não é pautada realmente desta forma. Porque acabei de citar que no mundo, a palavra de Deus diz, no mundo terás aflições. Mas tem bom ânimo, Jesus diz, porque eu venci o mundo. Quando nascemos de novo, tornamos-nos novas criaturas em Cristo. Somos filhos de Deus. Agora pertencemos a Cristo. Mas é nessa hora que a batalha começa. No sentido, o incrédulo não tem a batalha que o crente tem. Ele está nas mãos do inimigo e faz o que este quer. Não estamos dizendo que o não crente não tem conflito moral, mas é muito mais forte no crente, porque o crente tem duas naturezas. E é um verdadeiro cabo de guerra entre as duas. Antes de sermos cristãos, o inimigo de nossas almas precisa mexer com a gente. Mas quando nos tornamos filhos de Deus, o inimigo não gosta. Então começa a verdadeira batalha espiritual. Explicando. Aprendemos, queridos, que
quando você está no mundo, ou seja, vive pelos desígnios e pelo curso do mundo, nós aprendemos que a pessoa já está na mão do maligno, porque não conhece ao Senhor Jesus. A redenção, a renovação, o nascer de novo só se dá a partir do momento que você, tomando posse da palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus falando ao seu coração, você se move no sentido de aceitar a Jesus, de reconhecer a Jesus como único e suficiente Salvador. Efésios traz essa mensagem quando diz que você aceita Jesus, você é selado com o Espírito Santo da promessa. Jesus passa a fazer parte da tua vida. E quando você está nos caminhos do Senhor, essa palavra que vem, que nós teríamos aflições, é justamente isso. O inimigo de nossas almas tenta nos desestabilizar, porque ele sabe em quem cremos. Ele sabe qual é o propósito de Deus em nossas vidas. Não somente nos resgatar a partir do momento que aceitamos Jesus, mas também anunciar aos quatro cantos da terra, falar da palavra do Senhor, fazendo os discípulos por todas as nações. Sal da terra e luz do mundo. Somos chamados para isso. Estamos então numa situação diferente, mas uma situação que ela confronta e ela incomoda o inimigo das nossas almas. Ela incomoda. Quando você vive pelo mundo, vive errante, sem conhecer ao Senhor Jesus, sem tomar uma decisão, para onde é aquela história que nós sempre repetimos, deixa a vida me levar, né? Vida leva eu. Então você vive na mercê do inimigo. É como se ele dissesse, esse já me pertence, esse já me pertence. Agora, quando você toma uma atitude, quando você toma uma posição, quando você passa a servir ao Senhor Jesus, quando você conhece a palavra de Deus, quando você começa a meditar nessas mensagens profundas que ficaram registradas para nossa edificação no corpo de Cristo, para nosso crescimento espiritual, você passa a incomodar as trevas. A palavra de Deus diz isso. Onde há luz não há treva. E onde a luz chega, as trevas se dissipam. Isso é profundo. Explicamos dessa forma e creio que os irmãos percebem e entendem claramente. Porque o crente ele tem duas naturezas. Seguimos um pouquinho. O crente tem duas naturezas, querido. Quando o Espírito Santo trouxe convicção do pecado e nos levou a Cristo para perdão e reconciliação com Deus, algo maravilhoso aconteceu. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Está registrado em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Somos novas criaturas com nova natureza, mas ainda conservamos a velha natureza. É por causa disso que Paulo descreve a vida cristã em termos de guerra. Uma batalha que é acirrada, que é continuamente, como eu falei, até a volta de Jesus vai haver essa batalha. A palavra de Deus diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do inimigo. Esse versículo reflete tudo o que nós falamos anteriormente. Está registrado em Efésios capítulo 6, versículo 11. Alguns crentes que acham que não existe conflito, porque creem que sua natureza pecaminosa foi erradicada. Está morta. Paulo não aceitou isso, como o nosso versículo-chave afirma, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Gálatas 5, 17. À medida que aprendemos a viver no Espírito, a velha natureza se torna mais e mais subjugada. Embora não aniquilada, ela é contínua ao lado da nova natureza. A batalha entre elas é forte e incessável. Há vários termos usados na Bíblia para as duas naturezas que estão em antagonismo irreconciliável. Isso vai ser até o fim. Por isso, esse destaque profundo, onde Gálatas
vem registrando no capítulo 5, fala sobre obras da carne, elenca todas as obras da carne e fala sobre as obras do Espírito e elenca para nós as obras do Espírito. As obras da carne, nós poderíamos, dentro da lição e desse contexto, observar da seguinte forma. Paulo começa dizendo que as obras da carne são bem conhecidas por todos. Nossa velha natureza é secreta e invisível, mas suas obras são públicas e óbvias a todos. Nesse texto temos um catálogo dos desejos pecaminosos da nossa natureza decaída. Aqui o autor cita um exemplo de John Stott, uma forma de, no livro A Mensagem de Gálatas, né? Ele faz uma separação escalonada que é muito interessante, me chamou muita atenção. Eu creio que o irmão, a irmã, você que acompanha essa lição, vai atentar e observar da mesma forma. Ele pega o tópico 1, tópico 2 e tópico 3. O tópico 1 ele pega dentro do que está elencado entre obras da carne, frutos do Espírito, falando especificamente de obras da carne. O número 1, área do sexo. Número 2, área de religião. Número 3, área social. Observe só. Número 1, área do sexo, que seria prostituição, impureza e lascívia. Gálatas 5:19. Área da religião, idolatria e feitiçaria. Gálatas 5:20. E área social, sim, área social, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e invejas. Gálatas 5, do 20 ao 21. Área do sexo, todos os pecados relacionados ao sexo. Sexo antes do casamento, sexo fora do casamento, fazem parte da natureza pecaminosa. Não esqueça aquilo que Jesus falou no Sermão do Monte. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Mateus 5, 27 e 28. Área da religião, sim, lembrando que estamos falando de obras da carne, que está registrado em Gálatas capítulo 5. Se você perder alguma passagem, algum comentário, a essência está na palavra de Deus. Abra sua Bíblia depois e leia o capítulo inteiro. Isso é muito importante. Nada substitui a palavra de Deus na essência. Área da religião, idolatria e feitiçarias. É importante notar que idolatria faz parte das obras da velha natureza, tanto quanto imoralidade sexual. Idolatria é o culto aos outros deuses. E a área social? A área social engloba inimizade, porfia, ciúmes. Paulo nos dá esses 8 exemplos de rompimento em nossos relacionamentos. Será que alguém que odeio? Colega de trabalho, professor da faculdade, meu chefe. Estou sempre criando problemas na igreja, plantando sementes negativas de discórdia. Examine-se o homem a si mesmo. A palavra de Deus diz assim e nos ensina. Examine-se o homem a si mesmo. Isso, amados, são reflexos e são exemplos de obras da carne. Tudo aquilo que não edifica a nossa alma, não edifica o nosso espírito. Contrapartida, amados, há um terceiro, eu falei de 1, 2, 3, um quarto ponto que fala da área de alimentação. Sim, engloba também naqueles quesitos são elencados ali, falando sobre obras da carne. Fala sobre a área da alimentação. Bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a essas. No meio evangélico, bebida é uma área em que muitos jovens e profissionais, chamados cristãos, estão dando um mau testemunho. Paulo acrescenta um aviso solene a essa lista de obras da carne. Eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus
os quais tais coisas praticam. Gálatas 5, 21. O verbo praticam se refere a uma prática constante e não um lapso, comumente, onde há perdão como quando confessamos nosso pecado. Percebe? É uma obra constante, algo que você faz constantemente. Não está se referindo a um lapso, a um momento, uma situação ímpar, em que você se arrepende e não mais faz. Mas aquela prática, por entender que é normal, tudo é possível, né? Como a gente sempre fala da pluralidade, isso não pode acontecer em nosso meio, isso não pode ser passivo, é algo que Deus condena. Já visto que fizemos a leitura, Gálatas capítulo 5, versículo 21. Passando um exemplo, eu sei que e espero que não seja tão corrido, queridos, mas os irmãos entendendo que seria um pouco dessa panorâmica, né, de obras da carne. Observemos agora o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito ele elenca como 1. Atitude para com Deus. 2. Atitude para com outras pessoas. E 3. Atitude para consigo mesmo. Atitude para com Deus. Amor, alegria e paz. Nosso primeiro amor deve ser para com Deus. Mateus 22, 37. Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Nossa alegria deve estar no Senhor. Filipenses 3, 1, 4. E através da nossa justificação, gozamos paz com Deus. Romanos 5, 1. Atitude para com outras pessoas. Longanimidade, benignidade, bondade. Paciência com pessoas que nos irritam, delicadeza em nosso tratamento e boa disposição em nossos atos. Atitude para consigo mesmo, fidelidade, mansidão, domínio próprio, frutos do Espírito. Reine em nós, aflorem em nós, busquemos esta essência, peçamos a Deus que nos revista cada dia, para combater as obras da carne. Só assim conseguiremos vencer. Aspectos de autocontrole ou domínio próprio. Todas essas virtudes são fruto do Espírito para que apareça na vida do cristão, dirigido pelo Espírito. A luta entre as duas naturezas. Agora fazendo uma panorâmica entre as duas naturezas, observamos aqui claramente o que são as obras da carne. Observamos aqui o que são os frutos do Espírito. Quando examinamos as duas naturezas do crente, a velha e a nova, a carne e o Espírito, é óbvio que há um verdadeiro cabo de guerra entre as duas, cada uma puxando em uma direção oposta. Existem entre as duas naturezas um tremendo conflito. Esse é o motivo pelo qual Paulo comenta em Gálatas 5,17. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Paulo escreveu aos Romanos a respeito desta batalha espiritual. Paulo continua: mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Romanos 7, 23. É uma luta constante, amado. Essa é a luta que o crente enfrenta diariamente. O crente só pode esperar derrota constante. Qual é a resposta? Faça uma pergunta. O crente só pode esperar derrota constante? Qual é a resposta? Se dependesse da gente, sim, cederíamos aos desejos da velha natureza. Mas se andarmos no Espírito, jamais satisfaremos as concupiscências da carne. Gálatas 5,16. O segredo de uma vida vitoriosa. Como o crente pode vencer a batalha? O que deve fazer para controlar os desejos da velha natureza e produzir o fruto do Espírito? Temos que tomar algumas atitudes como essas duas forças contrárias que vivem em nós. Crucificar a velha natureza, queridos, e viver no Espírito do Senhor.
Os que são de Cristo crucificarão a carne, isso é, algo feito a nós, mas por nós. Temos que matar de fome a velha natureza, para que ela fique fraca. Em vez disso, há crentes que surfam nos sites pornográficos da internet ou leem literatura pornográfica, e o resultado é que alimentam a velha natureza com aquilo que ela deseja, fortalecendo. Não faça isso, mate-a de fome, não se alimenta a velha natureza com suas paixões e concupiscências. Eu quero falar um pouquinho de viver no Espírito. Guiados pelo Espírito, como o pastor que conduz as ovelhas, o Espírito toma a iniciativa e nos pressiona com gentileza para seguir nos caminhos do Senhor. Andemos no Espírito. Este é um termo militar que sugere que devemos andar em linha reta. Não há lugar para desviar nem para a direita nem para a esquerda. Veja Romanos 8:5. Como Paulo falou aos Colossenses: pensai nas coisas lá do alto, as coisas do alto, não nas que são da terra. A vitória está ao alcance de cada crente, mas precisamos dedicar tempo para oração e meditação na palavra do Senhor. Esse é o caminho para que sejamos totalmente controlados pelo Espírito, andando nos seus passos. Assim, o fruto do Espírito aparecerá: alimentar-se do Espírito e matar de fome a carne. A essência e a receita, queridos, é: leia a palavra de Deus, medite na palavra do Senhor, examine as Escrituras, se alimente da palavra de Deus. Só assim você conseguirá, usando esse termo militar e esses ensinamentos que nós acabamos de ver, conseguirá achatar, aniquilar, extinguir essas obras que afloram tanto no ser humano, que estão tão perto através das mídias sociais, dos veículos, através realmente de tudo que se move contra a ação divina do Senhor. E nós oramos a Deus e esperamos o Senhor que o que falte sempre o Senhor esteja confirmando seus corações e confortando-nos em nome de Jesus, até que o Senhor Jesus volte. Examine as Escrituras, leia todo o capítulo de Gálatas, capítulo 5, observe bem quais são as obras da carne, quais são as obras do Espírito. Eu tenho certeza que essa lição se abrirá de uma forma tremenda em tua vida, e que em nome de Jesus, assim como eu tenho buscado, você também, meu irmão, minha irmã, todos que ouvem, poderão assim agradecer a Deus por tamanho ensinamento, por abrir realmente nossas mentes para observarmos e nos dando assim condição. Só por Deus teremos condição de combatermos esses dias maus, essas aflições, esse mundo cheio de aflições, e resistirmos até a volta de Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus, e até a próxima aula, e que todos, em nome de Jesus, tenham um bom domingo na presença do Senhor, agradecendo ao Senhor e não esquecendo de orar. Orar pela nossa igreja, orar pelo nosso pastor, pelos seus familiares, e assim nós seguiremos até a volta de Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus.